Em 1967 foi realizada a primeira operação do projeto Rondon no Brasil. O objetivo? Levar atividades de extensão universitária a diversas regiões do Brasil. Há mais de 10 anos, a Univale passou a realizar propostas para atuar no projeto Rondon e essa temática nos traz até a Escola de Ciências da Saúde para conversar com a professora Edneia Casagrande Bueno, que é uma das professoras rondonistas aqui da Univale. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prof, o projeto Rondon ele começou ainda na época da ditadura militar, né? Ali teve um período até que foi suspenso, justamente em função dessas questões políticas, mas em 2005 ele retornou. Nesse período, ele sempre teve esse objetivo de ir até essas regiões com diversas vulnerabilidades e levar esse conhecimento acadêmico, envolver os estudantes. Sempre teve esse propósito? Sim, ele sempre teve o propósito de trabalhar nas comunidades mais vulneráveis. Anterior a 2005, a proposta era mais assistencialista, né? Então era realmente ir lá e trabalhar com a comunidade. Em 2005, quando ele retorna numa nova roupagem, ele passa a ter o foco principal de formação de multiplicadores naquela comunidade, para que efetivamente quando a equipe de rondonistas sai de campo, sai do município e retorna para o seu ambiente, quem está lá consegue dar continuidade naquilo que foi proposto, naquilo que foi executado. Que essa é a grande essência também, né? A proposta da extensão universitária nos dias atuais, né? Não muito mais do que assistencialismo é formar multiplicadores para que a comunidade realmente cresça nesse contexto. E a gente sabe que o projeto Rondon envolve universidades de todo o Brasil, né? Como é que é essa participação? Como é que é feito esse processo de seleção das universidades que vão participar? As áreas, né, de atuação dessas universidades com os projetos que são levados para esses municípios? Tudo inicia com uma tratativa que o Ministério da Defesa, que é quem gerencia o projeto Rondon, define qual é a região, qual é o estado onde vai ter a próxima operação. A partir disso, então, é aberto um edital pelo próprio Ministério da Defesa e nesse edital as universidades interessadas concorrem. Então, por exemplo, nessa operação de julho, que nós vamos pelo Conjunto A, falando especificamente do Conjunto A, eram mais de 50 universidades participando do edital de seleção para 12 vagas, porque são 12 municípios que vão ser atendidos. Então, as universidades escrevem o projeto de acordo com o que o edital exige, a proposta de trabalho com o cronograma, a data, a carga horária, o tipo de atividade, o material necessário, tudo que vai ser executado lá naquele período, elaborado a partir de um diagnóstico que a gente faz daquele território. Então, é a própria universidade que faz esse diagnóstico nesses municípios? Exato. Quando o edital ele é aberto, a gestão superior, no caso aqui da Univale, a gestão superior indica a possibilidade da gente participar ou não, porque tem várias questões que têm que ser envolvidas, né, para saber se a gente vai poder participar ou não. Tendo autorização para participar, os professores interessados em ir no Rondon vão elaborar esse projeto. E esse projeto, ele inclui exatamente isso. O diagnóstico do município, da região onde vai ter, ou dos municípios no caso, né? O diagnóstico daquela região com as propostas de atividade de formação de multiplicadores para aquele diagnóstico daquela região. Então, isso é tudo feito nesse projeto e aí os melhores, óbvio, que são selecionados para compor, então, as equipes que vão participar. E como é que tem sido feito, né, esses diagnósticos? Então, vão os professores, vai uma equipe, conhecem a realidade, aí voltam, desenvolvem as ideias, percebem, né, quais são as necessidades? Nesse caso específico, no primeiro momento, ele é feito à distância. Então, nós trabalhamos a partir do que a gente encontra de disponibilidade no Ministério da Saúde, em todos os sites, tudo que está relacionado a informações daquela região, da própria Prefeitura Municipal. Então, a gente elenca todos os dados à distância. Muito relacionado ao IDH dos municípios. Isso, tudo. Desenvolvimento, escolaridade, todos os dados possíveis e imagináveis que a gente consegue obter com fontes de dados confiáveis na internet, é o que vai dar sustentação nesse primeiro momento, que é quando a gente constrói o projeto. Então, esse diagnóstico é feito à distância. A gente aqui em Santa Catarina, eles lá no Amazonas, ponto. O projeto sendo aprovado, então as universidades selecionadas vão fazer uma viagem precursora, que é como a gente chama, onde o coordenador da equipe, né, o professor, ele vai, no caso eu que fui,
vai até o município para verificar se exatamente aquilo que nós elencamos daqui como sendo necessidades, efetivamente é o que eles precisam. Porque nem sempre o que a gente encontra disponível na internet, enfim, nos sites, representam naquele momento, ou às vezes até mas o município às vezes tem uma prioridade maior do que aquilo naquele momento, né? Então a gente vai para o município, mostra a nossa proposta de trabalho com as atividades que a gente elencou fazer, e ajusta esse cronograma. Aquilo que o município entende que não é necessário é retirado, aquilo que o município entende como prioridade e não estava, a gente inclui, né? Visita os locais onde a gente vai participar, como é que a gente vai fazer, que escolas a gente vai usar, qual vai ser o nosso alojamento, né? A alimentação, o transporte, tudo isso a gente tem que fazer nessa viagem precursora. E como é que é a seleção dos alunos da universidade, né? Existe uma preparação deles para eles irem para essa missão? Tem que ter, porque pensa, a gente vai formar multiplicadores da saúde e da educação. Então, a semana, nesse caso específico de agora, né, a semana pedagógica dos professores são 400 profissionais. Nós vamos fazer. Então, são os nossos, não é professor que faz, é o aluno, né? É o aluno que vai fazer. Então, é o aluno nosso aqui da Univale que vai para lá e vai fazer quase 40 horas de capacitação para esses 40 profissionais da educação no município. A mesma coisa para a saúde, né? São 100 profissionais que a gente vai estar trabalhando nesse momento lá em julho, enfim. Então, o aluno ele tem que estar preparado, muito bem preparado. Então, a gente tem um processo de seleção dos alunos, nós começamos no edital de seleção dos alunos para o Conjunto A especificamente, com 80 e poucos alunos, para chegar nos 8 titulares e 2 suplentes. Então foi um processo ali bem, né, cravadinho ali de tempo. Esses 8 que vão agora em julho para o Amazonas. E são os que vão agora, né? Então tem 8 titulares, tem 2 suplentes, caso tenha alguma desistência, né? E o tempo inteiro eu estou falando em relação a Conjunto A em específico, porque essa vez em específico para esse edital a gente conseguiu aprovar também o do Conjunto C, então vamos em 2 equipes para lá. É algo inédito na Univale. Algo inédito que a gente sempre quis, até porque a Univale é muito reconhecida junto ao Rondon pelo trabalho que faz, tanto nos municípios quando vai, quanto pelo Conjunto C também na qualidade do material, e a gente conseguia, né, e os dois assim, era um grande sonho nosso. A professora fala no grupo A e o grupo C, né, para quem está nos assistindo pode não compreender, né, o que é o grupo A e o grupo C. Grupo A, o Conjunto A, ele vai trabalhar determinadas temáticas no município. Então, educação, saúde, direitos humanos, justiça e cultura. Enquanto que o Conjunto C, ele não fica nos municípios, ele é responsável pela comunicação social e todas as matérias, mídias, tudo que vai ser divulgado sobre a operação. O registro de tudo que acontece. Exato, o registro de tudo que acontece. E além disso, eles têm uma outra missão muito importante, que é fazer o vídeo institucional final da operação, né, que é onde ele tem aí a missão de fazer todos perceberem o que foi. Comunicar realmente o que representou o Rondon. Isso, exato. E tem também o Conjunto B, que daí envolve as exatas, enfim, que daí vem meio ambiente, vem geração de renda, né, comunicação, isso. Então tem outro conjunto que é o B. Então A e B ficam nos municípios de universidades diferentes e o C que circula em todos eles fazendo os registros e as divulgações. Eu acredito que seja uma experiência, nossa, inesquecível para todos que participam, tanto professores quanto os alunos também, sim, porque existe uma força que se constrói com as próprias comunidades, né, nessas regiões. Sim, é um impacto grande. Muito grande. E viver a realidade deles, né, porque a gente fica durante 20 dias vivendo a realidade local. Então isso mexe muito com o sentimento também, né? A questão de cidadania se desenvolve muito a partir disso. Você vivenciar, experienciar o que é a vida do outro, né? Até porque muitos alunos que vão estar indo agora para o Amazonas não conhecem aquela região, não conhecem realidades diferentes das que vivenciam, né? Isso é um aprendizado gigante. Muito grande. E sai da sua zona de conforto, né? Então assim, a gente sempre tem alunos que nunca viajaram de avião, que vão. Então, assim, tem características diferentes e acaba oportunizando essas situações. E conviver com essas outras equipes, dessas outras universidades, também enriquece muito. E a própria questão porque eu tenho a participação também do Ministério da Defesa, né? Ali a própria questão da logística, né, é bem importante para vocês aplicarem para poder realmente executar o projeto. Sim, o projeto Rondon, ele
ele tem que ter, não tem, é muito difícil ele funcionar sem o apoio das Forças Armadas. Toda a logística de transporte, a questão toda de segurança, a gente fica full time com 2 militares de ligação com a gente, comendo com a gente, no nosso alojamento, nas oficinas, full time, o tempo inteiro, porque é justamente para garantir a nossa segurança. A gente está indo em regiões, especificamente agora, que são regiões de maior risco, né? Então é na beira dos Solimões, que é a porta de entrada e de saída de muita coisa, tanto de, né, produtos, enfim, quanto de pessoas. Então, assim, a gente tem um olhar muito atento, já está recebendo muito treinamento deles também em relação a isso, para cuidado com a equipe. Professora, para a gente encaminhar aqui para o nosso final, para o pessoal que está em casa também, que tem interesse de acompanhar tudo que está sendo realizado lá, tem como acompanhar isso? Tem, a gente tem um Insta na Univale, que é Univale no Rondon. Ele às vezes fica meio parado, mas quando está em época de operação, está bombando porque a gente está postando lá. E o próprio Insta do Ministério da Defesa também, do Projeto Rondon, é outra boa fonte aí de informação para acompanhar o que está acontecendo e o que vem por aí ainda. Tá certo, então. Professora, parabéns pelo trabalho, boa sorte aí no Projeto Rondon, lá no Amazonas, com toda essa equipe que vai aqui da Univale. Professora Edneia, obrigada e parabéns. Obrigada também. No programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje, falamos então aqui sobre a temática do Projeto Rondon e a participação da Univale nesse projeto. Até o próximo programa.